Prosseguindo nos conceitos iniciais relativos à capacidade rodoviária, vamos ver neste segundo módulo o conceito de nível de serviço. Como vimos no módulo anterior, a relação entre a velocidade e o volume de tráfego pode ser definido como uma curva que apresenta um ponto de máximo e que, para cada valor de volume de tráfego, correspondem duas situações possíveis: ou uma velocidade baixa e uma densidade de tráfego muito alta, ou uma velocidade alta e uma densidade baixa de tráfego. Os valores experimentais obtidos em diversas rodovias demonstram que este é exatamente o comportamento que se observa. Por exemplo, este gráfico representa o volume de tráfego na rodovia I-405, em Los Angeles, ao longo do dia. De manhã cedo, uma densidade de tráfego muito baixa, a velocidade é alta, 70 milhas por hora, e à medida que a densidade de tráfego vai aumentando, a velocidade começa a cair a partir de determinado ponto. Então, a nuvem de pontos que se mede demonstra exatamente que a partir de um determinado valor de densidade, a velocidade cai e essa curva tende para um máximo, atende a um volume máximo de tráfego. No caso a densidade de tráfego continua aumentando, a velocidade cai, indicando exatamente o congestionamento. Esses pontos fora da curva, nesse caso específico, são explicados pelos veículos que estavam ou saindo da rodovia num acesso ou entrando na rodovia por outro acesso. Daí que esses veículos estarem com velocidade reduzida fora dessa nuvem de pontos. Pois bem, o que está ocorrendo? Está ocorrendo que, quando a densidade de tráfego é muito baixa, para o usuário há um conforto muito grande, ele pode se deslocar na velocidade que ele quiser, tendo em vista que o número de veículos por quilômetro é muito pequeno. O HCM, então, dividiu por faixas de densidade de tráfego, criando 6 faixas de tráfego. As faixas A e B são faixas com baixíssima densidade de tráfego, em consequência a velocidade pode ser muito alta, mas a partir do nível de serviço C, o número de veículos já começa a dificultar e a retardar a velocidade dos veículos, chegando a um ponto máximo, que é o nível de serviço E, que atinge no seu limite a capacidade da rodovia. Além desse nível de serviço, teria o nível de serviço F, que seria o congestionamento. Abaixo do nível E, depois do nível E, aumentando-se a densidade de tráfego, nós teríamos o congestionamento, o que não é aceitável, não seria aceitável. Assim, o HCM criou o conceito de nível de serviço A, B, C, D e E, e o nível de serviço F, dividindo, por exemplo, isto aqui é num caso especial, dividindo, por exemplo, pela densidade de tráfego. Assim, nesse exemplo específico, até 11 carros de passeio por milha por faixa, o nível de serviço é A. De 11 a 18 carros de passeio por milha é nível B. Nível C é entre 18 e 26 e nível D de 26 a 35. O nível E de 35 a 45 e mais do que 45 carros de passeio por milha por faixa, há o congestionamento. Em termos simbólicos, nós poderíamos dizer que numa rodovia com 2 faixas de tráfego, uma em cada sentido, o nível A e o nível B, o motorista praticamente não sofre nenhuma restrição de tráfego, nenhum atraso, porque o número de veículos é muito pequeno. A partir do nível C, o número de veículos já aumenta,
A velocidade, o motorista já não pode mais andar com velocidade elevada, ele já tem que reduzir. Já começam a ocorrer pequenos retardos. No nível D, o problema já se agrava, a velocidade já cai, os motoristas já enfrentam retardos maiores. E no nível E é a capacidade máxima. Os veículos praticamente andam em fila, em pelotões, não há liberdade de escolha da velocidade. A velocidade é imposta pelo volume de tráfego e a capacidade de tráfego é máxima. A partir daí, há o congestionamento e as velocidades caem violentamente e os atrasos são gigantescos. Isso para rodovia com 2 faixas de tráfego. Para rodovias com várias faixas de tráfego em cada sentido, o conceito é o mesmo. Os níveis de serviço A, B e C, praticamente os veículos têm liberdade de escolha de velocidade. Nível A e B não há retardo nenhum. O motorista tem liberdade de escolha. No nível C, já eventualmente um pequeno retardo pela dificuldade de ultrapassar. No nível D, aí sim a velocidade já começa a cair. E no nível E, atinge a capacidade máxima, o volume máximo. A partir daí, há o congestionamento e a velocidade é bastante reduzida e o volume de tráfego cai violentamente. Aqui no Brasil, a classificação técnica das rodovias se dá em classes. É importante citar essa classificação técnica para poder relacionar com as classes adotadas pelo HCM. Então, aqui no Brasil, após os estudos de tráfego e a determinação do nível de serviço, as rodovias são classificadas em classes que vão de 0 a 4. Rodovias de classe 0 são as rodovias de mais alto gabarito e a rodovia classe 4 a de menor classe técnica. O que muda basicamente nessas rodovias é a velocidade de projeto, a velocidade diretriz. Em consequência, o volume de tráfego suportado por uma rodovia classe 4 é bem menor do que uma classe 0, porque a velocidade máxima permitida é bem menor do que uma classe 0. Assim, uma rodovia classe 0, que são as autoestradas ou as vias expressas, são rodovias para elevado volume de tráfego e para especificamente ligar 2 pontos específicos. Aqui no Brasil não são muitas essas rodovias classe 0. Pode-se destacar como exemplo a rodovia ligando Porto Alegre a Osório, que é conhecida como Freeway, que se destina exatamente para absorver apenas o tráfego que sai de Porto Alegre e se dirige para Osório, ou ao contrário, e não permite o acesso ou a saída para nenhuma outra localidade. A rodovia classe 1 é a rodovia que predomina na rede ferroviária brasileira, na rede federal rodoviária brasileira. A rodovia 1A são as rodovias duplicadas, e as rodovias da classe 1B são as rodovias de pista simples, não duplicada. As rodovias classe 1B, elas atendem até um volume de tráfego diário de 1.400 veículos, ou um volume médio horário de 200 veículos. Acima disso, a rodovia tem que ser duplicada. As rodovias classe 2, elas atendem a um tráfego médio diário de 700 a 1.400 veículos. A rodovia classe 3, ela atende a um tráfego de 300 a 700 veículos. E a rodovia classe 4, a rodovias que se destinam a um tráfego menor, volume médio diário menor do que 300 veículos. Como eu disse, na malha rodoviária federal predominam as rodovias classe 1A e 1B. No capítulo 4 do Manual de Estudos de Tráfego, constam definições de parâmetros muito importantes para a definição do nível de serviço.
nós recomendamos que seja consultado esse capítulo 4 desse manual, que ele pode ser baixado do site do DENIT, que detalhadamente apresenta cada um desses parâmetros. E os parâmetros que nós vamos usar é o volume de tráfego, que pode ser o volume horário ou o volume diário, o volume médio diário, VMD ou VMDA, quando for um volume médio diário medido ou um volume médio diário anual, o volume horário de projeto, que é um K% do volume médio diário. Então, o volume máximo horário é um K% do volume médio diário. E o outro conceito é de unidades de carro de passeio, que é um parâmetro com o qual a gente transforma o número de veículos pesados em número de carros de passeio equivalentes. Evidentemente que o tráfego varia ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Existem variações horárias, diárias, semanais e mensais. Como exemplo, aqui está uma contagem de tráfego na rodovia SP-160, que é a rodovia imigrante, que liga São Paulo à capital. Um exemplo de uma contagem de tráfego feita no mês de março de 2013, mostrando como o tráfego varia ao longo das 24 horas do dia. Então, mostrando, cada cor corresponde a um dia da semana, mas mostrando claramente que às 17 horas é o horário de maior volume de tráfego, independente do dia da semana, é o horário de maior volume de tráfego. Como o tráfego normalmente é contado em intervalos de 15 minutos, então, nos 4 intervalos de 15 minutos, entre 17 e 18 horas, é que ocorre esse pico horário. Daí, pode-se calcular um fator chamado fator de pico horário, ou em inglês PHF, Peak Hour Factor, que é a relação entre o volume horário de pico, na hora de pico, dividido por 4 vezes o volume de 15 minutos maior. Já que o tráfego é medido em intervalos de 15 minutos, aquele 15 minutos de maior volume de tráfego multiplicado por 4, dividindo-se o volume total da hora por esse 4 vezes V15, se obtém o fator de pico horário. Aqui no Brasil, esse fator, o valor médio varia de 0,85 a 0,9, com valor médio de 0,88. Da mesma maneira que o tráfego varia por hora, ele varia também por dia. Aqui é um exemplo, rodovia BR-040, ligando Rio a Juiz de Fora, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Num trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora, foi feita uma contagem em junho de 2014, obtendo-se a curva em vermelho no sentido Rio para Juiz de Fora e a curva em amarelo no sentido Juiz de Fora para o Rio. E a verde a soma dos dois sentidos, mostrando claramente que no dia 19 do mês de junho foi o dia de maior volume de tráfego. Da mesma maneira, o tráfego mensal varia. Voltando para o exemplo da rodovia imigrante SP-160, estes gráficos mostram a contagem total mensal dos anos de 2010, 11, 12 e 13, mostrando claramente, o que já era de se esperar, que nos meses de dezembro e janeiro são os meses de maior movimento, uma vez que é uma estrada que liga o interior ao litoral e é muito usada por ocasião do verão. Assim, se nós colocarmos em ordem decrescente o volume horário de projeto ao longo do ano, se nós tivermos os valores que ocorrem ao longo do ano e colocarmos em ordem decrescente, vamos obter uma curva com este formato, aqui representando as horas do ano em valores decrescentes de ordem. Aqui no Brasil, se adota para fins de projeto de estrada o valor correspondente ao 50ª hora, ou seja,
em 49 momentos, o tráfego será superior ao tráfego usado para o projeto. Nos Estados Unidos, é adotado o valor da 30ª hora, ou seja, em 29 ocasiões no ano, em 29 momentos, a rodovia terá um tráfego maior do que o que ela foi projetada. Logicamente que isso aí por razões econômicas. Mas o fato de adotarmos a 50ª e o valor nos americanos a 30ª, os valores não são muito diferentes. Se aqui no Brasil nós adotarmos o K30, o valor médio adotado historicamente, por exemplo, na região central do Brasil, o K30 seria 9%. O valor K50 ele cai para 8,6%. Percebendo-se, então, que a diferença não é tão significativa. Nos Estados Unidos, o fator K, que é o K30, por exemplo, nas regiões rurais, transição para urbana, o fator K é de 9,3. Repare que o valor varia de 9,1 a 9,5, o que não está muito diferente dos valores obtidos aqui no Brasil. Logo, não precisamos nos preocupar que o valor que a gente adota para projeto, o K50, é um valor bem próximo se usar o K30. Não seria muito diferente. Voltando a falar no HCM, o HCM é um manual que desde 1950, quando saiu a sua primeira edição, ele é usado no mundo inteiro como uma referência bibliográfica para cálculo de capacidade. Observa-se que a cada 10 anos sai uma versão nova, a anterior à atual era de 2000, a anterior era de 94 e assim sucessivamente. O manual já está na 6ª edição e ele é organizado em 4 volumes. O volume 1 é um volume que trata de conceitos gerais relativos à capacidade. O volume 2 refere-se a tráfego de rodovias sem interrupção, sem sinais de trânsito. O volume 3 trata de avenidas, ruas com interrupção, estradas com sinais de trânsito, com interseções, com rotatórias. E o volume 4 é um volume de aplicações e erratas. O volume 4 ele é gratuito, ele está sempre disponível na internet, ele apresenta periodicamente algumas erratas, algumas correções. Aqui nas nossas aulas nós vamos usar o volume 2, uma vez que nós vamos calcular a capacidade de tráfego de rodovias sem sinais de trânsito. O manual, então, nós vamos usar o volume 2. O volume 2, ele vai do capítulo 10 ao capítulo 15. Os capítulos 10, 11, 12 e 13 tratam das rodovias classe 0, que são as freeways, são rodovias do mais alto padrão técnico, com várias faixas de tráfego, com canteiro central dividido. O capítulo 14 trata de rodovias de múltiplas faixas, que é um caso predominante aqui no Brasil. As rodovias duplicadas são do tipo multilane. E o capítulo 15 trata de rodovias de pista simples, ou seja, de apenas 2 faixas de tráfego, uma em cada sentido. Assim, no módulo seguinte, nós trataremos individualmente de cada tipo específico de rodovia.